Numa manhã fresca de abril de 1936 jovens da escola Strand, em Londres, partiram para uma caminhada educativa na Floresta Negra, Alemanha. Liderado pelo professor Kenneth Keast, o grupo estava ansioso para explorar o terreno acidentado da floresta antes do feriado de Páscoa. Mal sabiam eles que sua aventura logo se transformaria em uma das tragédias mais angustiantes da história do montanhismo. A Floresta Negra recebe esse nome devido à vegetação densa e à folhagem escura, e tem sido um imã para amantes da natureza e aventureiros há séculos. Essa cadeia montanhosa é famosa pela beleza cênica e ruínas históricas por toda a parte. Apesar do clima imprevisível, a floresta é um destino popular para os caminhantes. Milhares de turistas são atraídos por suas paisagens lendárias e pela emoção da escalada. Mas como toda trilha, a floresta também tem seus problemas. Já houve casos de trilheiros sendo pegos por tempestades de neve repentinas, e isso frequentemente resultou no fechamento temporário de algumas trilhas, que depois foram reabertas com medidas de segurança e avisos aprimorados. O grupo da escola Strand visitou a Floresta Negra após vários avisos de segurança reforçados. Em 16 de abril, o grupo chegou cedo à cidade de Friburgo, ansioso pela caminhada. Cercada por colinas e floresta, Friburgo parecia um país das maravilhas de inverno para os meninos. Apesar da neve nos telhados parecendo pão de gengibre, muitos meninos chegaram só de shorts, alguns até de sandálias. Mesmo assim, o clima era animado, com frequentes batalhas de bolas de neve, enquanto eles deixavam a cidade em 17 de abril. O grupo de caminhada tinha 27 meninos de 12 a 17 anos e seu professor Kenneth Keast, de 27 anos, como guia turístico. O garoto mais velho, Douglas Mortifi, estava junto como monitor para ajudar Kenneth Keast a manter a ordem. Porém, a responsabilidade de atravessar o terreno difícil era toda de Kenneth Keast e seu mapa. O mapa de Kenneth Keast era inadequado para a tarefa. Embora mostrasse os caminhos principais, faltavam detalhes sobre as pequenas curvas e reentrâncias do terreno acidentado, algo que talvez devesse ter sido mais alarmante, considerando a notória dificuldade da escalada. Mesmo assim, Kenneth Keast não parecia preocupado. Ele ignorou confiante os avisos sobre mudanças no clima, certo de que poderiam lidar com alguma imprevisibilidade na caminhada. À medida que avançavam mais fundo, o caminho começou a subir íngreme, entre árvores altas e antigas. Os meninos, especialmente aqueles vestidos apenas com shorts e sandálias, começaram a sentir o frio do vento. Ao redor deles, a paisagem, embora majestosa com seus pinheiros imponentes e ruínas espalhadas, sugeria isolamento e a imprevisibilidade selvagem da natureza. Nuvens escuras se juntaram acima deles, lançando sombras e indicando mudança no tempo. O clima mudou de empolgação para um leve sentimento de apreensão. Sr. Keast os incentivou a seguir, mas as nuvens ameaçavam que a floresta logo mostraria seu lado difícil. À medida que avançavam mais fundo na floresta, o vento começou a levantar redemoinhos de neve que dificultavam para os meninos enxergarem para onde estavam indo. Eles se confundiram e precisaram voltar pelo mesmo caminho. Eles pararam numa estalagem para pedir informações e o estalajadeiro se surpreendeu por quererem seguir caminhando. Ela avisou que as trilhas poderiam ficar cobertas de neve em breve e seriam perigosas. Sr. Keast, para manter o clima leve, disse: "Só vamos empurrar a neve do caminho." Foi isso que tentaram. Os meninos avançavam por neve cada vez mais funda, difícil com shorts e sandálias. Eles encontraram 2 lenhadores deixando a floresta por causa do mau tempo. Os lenhadores disseram que era uma má ideia continuar, mas o Sr. Keast não ouviu. Ainda assim, continuaram andando. Mais à frente na trilha, o grupo conheceu o carteiro Otto Stirt,
que, preocupado com o plano deles de seguir adiante, se ofereceu para ajudá-los a voltar à vila, ou guiá-los até um alojamento de mineradores. Mas já eram 3h15 da tarde, e eles estavam andando desde a manhã. O Sr. Kist ainda disse não, querendo continuar como haviam planejado. Enquanto caminhavam, o Sr. Kist notou a piora das condições e checou seus alunos. Muitos expressaram desconforto por causa do frio e da umidade, mas Kist decidiu continuar, acreditando que uma vila próxima mostrada em seu mapa estava ao alcance e era uma opção mais segura do que voltar pelo mesmo caminho. Essa decisão logo se mostrou um erro fatal. Lembra que eu falei que os mapas não mostravam detalhes do terreno? Bem, a caminho da vila de refúgio, os garotos, já fatigados e encharcados pela neve, de repente enfrentaram um grande desafio: escalar Kapler Wend, um trecho difícil de mais de 600 metros com uma inclinação íngreme, agravada pela neve acumulada e pela luz do dia que diminuía. Em um dia ensolarado, isso já seria uma escalada difícil, e nos terrenos nevados da Floresta Escura, acabou sendo algo esmagador. O primeiro a sucumbir às condições adversas foi Jack Alexander Eaton, o campeão de boxe da escola. Apesar da força, ele caiu pelo frio e cansaço. Ele rapidamente recebeu um pedaço de bolo, uma laranja e palavras de incentivo para se manter forte. Pouco depois, outro garoto desabou e outros 3 estavam à beira da exaustão. Eles ficaram olhando para a trilha íngreme à frente, sendo fortemente açoitados daí pelos ventos intensos e quase cegos pela neve. O grupo corria o risco de congelar completamente durante a noite. E foi nesse momento crítico que Kist finalmente percebeu a gravidade da situação em que estavam. Kist olhou o mapa e viu uma estação de segurança a menos de 1 quilômetro, mas teria que ir contra o vento forte para chegar lá. Vendo seus alunos exaustos, Kist decidiu guiá-los para o oeste, longe do vento. Dado o estado de seus alunos, foi a escolha certa para o grupo. Infelizmente, isso praticamente selou o destino dos garotos já desmaiados. O grupo caminhou com dificuldade por montanhas de neve em direção ao oeste, até que o som distante dos sinos da igreja de Hufsgrund os alcançou, servindo como um farol de esperança. Reconhecendo a necessidade urgente de ajuda, Kist enviou os 2 garotos mais saudáveis à frente para buscar socorro. Os outros se juntaram, tentando aquecer e reanimar os companheiros que lutavam para sobreviver. Às 8 da noite, os 2 garotos, após enfrentarem 1 hora de caminhada pela neve, chegaram exaustos e quase congelados à porta de um fazendeiro conhecido como Eugen Schweitzer. Eles rapidamente informaram a situação para ele, e Schweitzer, em resposta, imediatamente organizou uma equipe de resgate da vila. Moradores pegaram os esquis e foram para a tempestade de neve. Eles encontraram um desastre. Os meninos restantes, neste ponto, estavam espalhados por uma área ampla, alguns cambaleando em direção à vila e outros desmaiados na encosta da montanha. Schweitzer quase tropeçou em 2 meninos inconscientes, soterrados pela neve. Stanley Lyons, um dos meninos, foi achado desmaiado a 10 metros da pousada e morreu congelado, apesar de estar perto da segurança. Kist, líder do grupo, foi achado com 2 meninos desacordados. O socorrista Hubert Whistler subiu sozinho por 45 minutos para alcançar 3 meninos que sofriam de exposição ao frio. O resgate heróico continuou até quase meia-noite, até que todos os 27 meninos fossem encontrados. Um médico local prestou cuidados essenciais, enquanto moradores usaram métodos tradicionais para aquecer e reanimar os meninos. Infelizmente, apesar dos melhores esforços dos moradores, as condições severas já haviam tirado a vida de 4 jovens. Arthur Roberts e Roy Witham, ambos de 14 anos, permaneciam graves e foram hospitalizados no dia seguinte.
Roy Whitham não recuperou a consciência. Um total de 5 meninos perderam a vida. Os meninos restantes, atordoados e profundamente abalados, foram escoltados de volta para Freiburg para se recuperarem do trauma. Aqui, a história já terrível fica ainda mais sombria. Ao amanhecer, a propaganda entrou em ação. Com as tensões entre Grã-Bretanha e Alemanha em 1936, o governo alemão aproveitou para criar uma narrativa heróica. Alegaram que a organização juvenil do governo alemão da época foi quem resgatou heroicamente os garotos britânicos, não os moradores da vila. Eles não perderam tempo em alertar o embaixador britânico de que a Alemanha homenagearia as vítimas com coroas de flores e faria a guarda dos caixões deles. Veículos de mídia dos dois lados exibiram imagens da vigília, cobrindo os caixões com bandeiras do Reino Unido diante de um pano de fundo de slogans do Partido Alemão, retratando uma narrativa de paz e camaradagem. De volta à Inglaterra, os pais deles estavam devastados pela tragédia. Era inacreditável. Eram jovens cheios de vida, indo para o que deveria ser uma caminhada segura e agradável. Morrer na tradicionalmente acolhedora Floresta Negra era inacreditável. E agora, a Alemanha usava essa tragédia como oportunidade política para propaganda. Mas o governo britânico decidiu aceitar a versão oficial e não insistiu mais no assunto. Para evitar uma escalada maior e tensões políticas, o incidente foi classificado como uma tragédia acidental e o Sr. Cast, o guia turístico, não foi punido. O local onde os meninos foram vistos pela última vez virou um memorial em homenagem a eles e a outras vítimas de tragédias nas montanhas, com um monumento erguido em sua memória. Um lembrete aos futuros caminhantes dos perigos que as montanhas mais belas podem ocultar. Para os moradores da vila e da Alemanha, esse incidente ficou conhecido como a Calamidade Inglesa. Era o verão de 1974, quando 8 mulheres soviéticas decidiram transformar o montanhismo. O objetivo delas era escalar o Pico Lenin, na União Soviética. Com mais de 23 mil pés de altura e localizada nas profundezas das montanhas Pamir, que às vezes são chamadas de teto do mundo, o Pico Lenin era uma das cadeias de montanhas mais famosas da época. A região, parte do vasto território soviético, era famosa pelo clima extremo e altas altitudes. Embora não seja íngreme ou tecnicamente desafiador, a enorme altura do Pico Lenin o torna um empreendimento assustador, já que é conhecido pelos padrões climáticos severos que dominam a área, especialmente durante os meses de inverno. Em uma manhã de julho, Elvira Chataeva e mais 7 mulheres soviéticas prepararam seus equipamentos para uma ascensão histórica. Quando deixaram o acampamento base no terreno acidentado da atual fronteira entre Tajiquistão e Quirguistão, o ar estava fresco e o céu limpo, típico de um breve verão nas altas montanhas. Elvira, alpinista experiente e mestre do esporte, estava meticulosamente preparada. Ela já escalou várias montanhas e alcançou o cume do Pico Lenin antes, embora supervisionada. Para a expedição, ela usava botas de montanhismo, macacão resistente e jaqueta à prova de intempéries, todos feitos para suportar as condições adversas em grandes altitudes. O plano de Elvira era simples. Ela e sua equipe subiriam o pico pela crista Lipkin, no nordeste, e desceriam pela crista noroeste até o menor pico Hresdelny. Seria a primeira travessia do pico por seres humanos. Eles iam bivacar ou acampar temporariamente no topo. Essa expedição teve grande importância para Elvira e sua equipe. Apesar da experiência nas montanhas, a escalada pela crista Lipkin seria seu maior desafio até então, pela altitude e exigências técnicas. A rota até o cume era fisicamente exigente e muito perigosa.
exigindo uma permissão especial que reconhecia riscos como clima severo e avalanches. Após Elvira sair do acampamento base, eles se reuniram ao grupo de alpinistas e escaladores experientes de várias regiões da União Soviética. Entre eles estavam Ana e Lídia, ambas médicas com ampla experiência em grandes altitudes, e Natália, uma geóloga e voluntária de resgate. Eles iniciaram a jornada ao Pico Lenin, atravessando o terreno acidentado das montanhas Pamir até o ponto inicial da escalada. No dia 30 de julho, Elvira e sua equipe iniciaram a subida cheios de determinação e do espírito coletivo de fazer história. Eles avançaram pela crista Lipkin e seguiram ao cume sem problemas. Em 3 de agosto, Chataeva decretou descanso, mas, enquanto subiam, o tempo, claro no início, começou a piorar. Nuvens se formaram, trazendo consigo um vento gelado que varria a face da montanha. Na tarde do dia seguinte, as condições haviam piorado significativamente e uma grande tempestade estava prevista. A equipe chegou a um ponto crítico, perto do cume, mas enfrentava perigo crescente pelo clima severo. Apesar das condições em 5 de agosto, a equipe alcançou o cume, uma conquista incrível e recorde por esse determinado grupo de mulheres. Às 5 da tarde. No mesmo dia, contataram o acampamento base por rádio e informaram que, com a visibilidade ruim, tinham dificuldade para descer e montaram barracas para aguardar melhora. A visibilidade era de 20 a 30 metros. Não sabemos a direção da descida. Decidimos montar as barracas, colocá-las em tandem, esperando conseguir identificar o caminho da descida quando o tempo melhorar. Infelizmente, foi aqui que as coisas se tornaram críticas. Enquanto as mulheres permaneciam no abrigo, a tempestade aumentou, tornando a situação ainda mais crítica e uma luta pela sobrevivência. A tempestade rugindo ao redor delas. A visibilidade caiu para quase zero e as temperaturas despencaram, levando ao limite a resistência delas e o equipamento. O vento forte e a neve testaram a resistência das barracas delas, feitas de algodão leve, hastes de madeira e fechos de pino. Esses abrigos eram inadequados para as condições enfrentadas. Pela manhã, a tempestade causou danos irreparáveis ao acampamento, deixando-as expostas aos elementos. Na manhã de 6 de agosto, as condições haviam se tornado ainda mais severas, com cerca de 30 centímetros de neve e ventos de 70 a 80, Manasamt rugindo nas partes mais altas da montanha. As tentativas de descer falharam devido à piora da tempestade e ao estado físico da equipe, alguns já com queimaduras pelo frio e exaustão pela exposição. Chadaeva passou a enviar transmissões de rádio urgentes ao acampamento base, relatando o nevoeiro constante e os ventos cada vez mais fortes. Durante uma dessas transmissões, ela relatou que um dos membros havia ficado gravemente doente e depois morreu, aparentemente congelado até a morte, enquanto segurava uma corda de segurança. Ontem, às 11 da noite, Irina Lubintseva morreu tragicamente durante a descida. Incapaz de permanecer no topo em condições tão congelantes, a equipe tentou descer nessas condições brutais. O progresso deles foi prejudicado pelos colegas doentes e pelo equipamento inadequado. Eles não conseguiram cavar cavernas na neve dura e granulada por falta de equipamento. Montaram só 2 barracas frágeis em uma crista abaixo do cume. Nas horas seguintes, a saúde dos alpinistas piorou rapidamente devido às condições adversas. Na noite de 7 de agosto, as raras transmissões enviadas mostravam um cenário sombrio. A equipe não conseguia se mover por causa da tempestade, não tinham mais energia e o moral deles estava destruído pela percepção de que suas perspectivas estavam cada vez mais sombrias. Eles relataram que alguns membros já não respondiam mais, sucumbindo ao frio e aos ferimentos.
A transmissão final, em 8 de agosto, foi curta e desconexa. Chataeva, cuja voz estava cheia de esperança e determinação apenas alguns dias antes, agora estava resignada, encerrando a mensagem com uma despedida triste, reconhecendo a inevitabilidade do destino. Suas últimas transmissões, gravadas naquele dia, foram de partir o coração. É muito triste aqui, onde antes era tão bonito. Outra morreu, 2 agonizavam. Todas se foram agora. Aquela última perguntou: quando veremos as flores novamente? Antes, 2 perguntaram dos filhos. Agora não adianta. Nós sentimos muito. Nós falhamos com vocês. Nós tentamos tanto. Agora estamos tão frios. Outro morreu. Não aguento mais uma noite. Não tenho forças para segurar o transmissor. Agora somos 2. E agora todos nós vamos morrer. Nós sentimos muito. Nós tentamos, mas não conseguimos. Por favor, nos perdoe. Nós te amamos. Adeus. Restamos apenas 2. Não conseguimos continuar mais. Em 15 a 20 minutos estaremos mortos. Depois, quando a tempestade finalmente cessou e as equipes de resgate conseguiram chegar ao topo, o resultado trágico foi confirmado. Toda a equipe havia perecido, encontrada logo abaixo do cume, e uma jornada que deveria celebrar o triunfo da humanidade e do feminismo acabou se tornando um dos eventos mais tristes da história do montanhismo. Esta tragédia detém o recorde Guinness de pior desastre de montanhismo. E quando você pensa nas histórias que contamos, isso tem significado. Esta história se passa no Pico Lennon, que a essa altura tenho certeza de que você já percebeu que é um lugar bastante infeliz para alpinistas. Tal como na última história, o pico imponente e as encostas acessíveis dessa cadeia atraíam alpinistas por suas rotas fáceis para o montanhismo em grande altitude. Porém, os eventos de 13 de julho de 1990 transformaram uma escalada comum em um desastre trágico. Em 13 de julho de 1945, alpinistas acampavam no platô Frigideira, a 1.900 pés de altitude, nas montanhas Pamir. Eles se preparavam para a próxima subida ao cume da montanha. Entre eles estavam membros de origens diversas, incluindo 23 alpinistas do Clube de Montanhismo de Leningrado, além de alpinistas da Tchecoslováquia, Israel, Suíça e Espanha. Naquela noite, um pequeno terremoto, medido em cerca de 6,4, sacudiu a região. Apesar de leve, o tremor foi suficiente para desprender um serac, uma grande coluna de gelo e neve da montanha. Esse serac despencou, desencadeando uma avalanche colossal que varreu o acampamento em questão de segundos, deixando os alpinistas com pouco tempo para reagir. A força absoluta da avalanche enterrou 43 dos 45 alpinistas sob toneladas de neve e gelo. 2 sobreviventes, Alexei Korin e Miroslav Brosman, conseguiram escapar com ferimentos graves, mas não conseguiram salvar seus companheiros que foram enterrados vivos. O que se seguiu foi um cenário de devastação. Agora, após uma avalanche, vários eventos críticos ocorrem que impactam significativamente os esforços de resgate. Quando uma avalanche atinge, a preocupação imediata é o volume de neve e detritos que enterra tudo em seu caminho. Essa neve geralmente é composta por diferentes camadas, algumas das quais podem ser extremamente densas e pesadas. A força da avalanche comprime a neve, tornando difícil para as pessoas soterradas se moverem ou criarem bolsões de ar para que possam respirar. Essa falta de mobilidade e ventilação representa um sério risco de sufocamento. Mas não é só isso. Logo após a avalanche, a neve endurece. Sim, você ouviu corretamente.
O endurecimento da neve após avalanches é um fenômeno conhecido. Quando a neve é violentamente deslocada e compactada, ela passa por um processo chamado sinterização. A sinterização é quando as partículas de neve se unem sob pressão, transformando a neve solta e leve em um estado muito mais denso e sólido, como concreto. Esse endurecimento rápido pode ocorrer em questão de minutos, tornando a neve incrivelmente difícil de cavar com qualquer tipo de ferramenta. E foi isso que aconteceu depois da avalanche em 1990. Alpinistas e equipamentos ficaram soterrados sob neve e gelo que endureceram como concreto em minutos. Sobreviventes e socorristas ouviam por horas os sons fracos dos colegas alpinistas, mas não conseguiam alcançá-los. As condições brutais da avalanche e o endurecimento imediato da neve não deixaram esperança de um resgate a tempo. Só um dos 43 alpinistas soterrados foi recuperado com sucesso. Os demais ficaram enterrados na neve, para sempre congelados no tempo. O desastre mais infame da história do montanhismo aconteceu no topo do mundo, o Monte Everest. Erguendo-se acima da Terra, a impressionantes 8.848 metros, o Everest fica na cordilheira do Himalaia, bem entre o Nepal e o Tibete. É aqui que as forças tectônicas das placas indiana e eurasiática colidem, empurrando o pico rochoso cada vez mais alto, a cada ano um pouco mais do que no anterior. Esse impulso incessante para cima esculpiu uma montanha formada por profundas fendas, cascatas de gelo imponentes e paisagens simplesmente deslumbrantes. Desde a primeira escalada bem-sucedida em 1953, a busca pelo cume do Everest encanta milhares de entusiastas do montanhismo. E eu entendo. O que pode ser mais desafiador e gratificante do que escalar o topo do mundo? Infelizmente, a fama do Everest veio acompanhada de um desprezo pelos seus perigos. Com o Everest se tornando um movimentado ponto turístico, alguns alpinistas veteranos acreditavam que uma tragédia era só questão de tempo. Em 10 de maio de 1996, eles estavam certos. Naquele dia, várias equipes de expedição, com diferentes esperanças e objetivos, planejavam se reunir no ponto mais alto da Terra. Entre eles destacavam-se 2 grupos. Liderados por expedições de alpinistas experientes, consultores de aventura e loucura da montanha. Consultores de aventura era liderado por Rob Hall, renomado guia da Nova Zelândia. Conhecido por seu planejamento meticuloso e fortes habilidades de liderança, sua equipe incluía 8 clientes e 7 guias Sherpa. A missão deles era simples, porém assustadora: levar cada cliente com segurança até o topo e retornar. Mike Groom e Andy Harris, alpinistas experientes, uniram-se a Hall para apoiar o empreendimento. A Mountain Madness, por outro lado, era liderada pelo carismático e aventureiro Scott Fischer, acompanhado por Anatoly Bukrev e Neil Bidelman. A equipe deles tinha 7 clientes e 8 Sherpas. A abordagem de Fischer era flexível e focada no cliente, adaptando-se aos diferentes níveis de experiência e ambição dos alpinistas. As 2 equipes estavam no lado nepalês do Everest, prontas para tentar o cume e desafiar seus limites. E, ao partirem do acampamento base, mal sabiam que seus nomes logo seriam gravados nos anais da história do Everest em uma história marcada, tanto pelo heroísmo quanto pelo horror. Os alpinistas se reúnem primeiro no acampamento base, geralmente uma vila com barracas e abrigos temporários. Aqui, os alpinistas se aclimatam e se preparam para os dias exaustivos que virão. A jornada em si começa com relativa facilidade, enquanto os alpinistas caminham por trilhas bem marcadas que vão inclinando gradualmente em direção aos acampamentos mais altos, permitindo que eles se adaptem ao ar rarefeito. Após o acampamento base, a subida fica mais difícil.
O principal obstáculo é a cascata de gelo de Khumbu, conhecida por blocos de gelo móveis e fendas profundas. Navegar por essa cascata de gelo exige precisão e coragem, enquanto os alpinistas usam escadas e cordas para atravessar fendas perigosas e enormes paredes de gelo. Além da cascata de gelo, há outros marcos desafiadores, como o Vale do Silêncio, um largo vale de gelo inclinado que leva aos acampamentos mais altos. Neste ponto, o ar começa a rarear e o frio se intensifica, tornando cada passo e cada respiração cada vez mais difíceis à medida que os alpinistas se aproximam de uma área conhecida como Zona da Morte, acima de 8.000 metros de altitude. O local tem esse nome por ser quente e cheio de vida. Brincadeira, é onde ocorrem a maioria das fatalidades com alpinistas por falta de oxigênio. Na Zona da Morte, o desafio real começa. Aqui, os alpinistas teriam que atravessar, muitas vezes sozinhos, a famosa Face de Lhotse, uma subida íngreme e gelada que leva ao Colo Sul, o ponto de partida para as tentativas de chegar ao cume. A rota do Colo Sul ao cume passa pelo degrau de Hillary, uma rocha quase vertical que exige força e concentração dos alpinistas. Apesar da sensação de conquista ao chegar ao cume, a jornada ainda não acabou. A descida exige tanto cuidado e esforço quanto a subida, muitas vezes em condições mais exaustivas. Os alpinistas precisam refazer seus passos descendo a montanha, tomando cuidado para gerenciar suas reservas de energia cada vez menores e o suprimento de oxigênio. Para quem nunca escalou grandes altitudes, é difícil entender essas exigências físicas e mentais extremas. Os alpinistas enfrentam não só o terreno e os elementos, mas também seus próprios limites físicos em um dos ambientes mais extremos da Terra. Naquele dia, os experientes alpinistas e líderes Rob Hall e Scott Fischer preparavam-se para guiar suas equipes ao cume do Everest. Ambos os grupos estavam avançando em direção ao cume em meio a condições climáticas cada vez mais incertas que estavam prestes a piorar. Com o dia avançando, Hall e Fischer tiveram que decidir seguir ao cume, apesar das ameaças do clima. A obsessão de chegar ao topo dominou alguns membros das equipes. Ambos os líderes decidiram continuar. Essa decisão, mais tarde, seria alvo de intenso escrutínio e debate. Ambos, provavelmente, sentiam a pressão de liderar uma grande equipe e o desejo de alcançar o topo, sendo fortemente cobrados pelos membros a seguir em frente. Havia ainda uma rivalidade velada entre as equipes para ver quem chegaria primeiro ao topo. No início da tarde, várias equipes já estavam nos acampamentos altos em paz, então ambos decidiram seguir apesar das nuvens de tempestade. Com a mudança do tempo, a ansiedade cresceu. Eles sabiam que qualquer mudança no tempo poderia alterar drasticamente a situação deles em questão de instantes, mas ainda assim esperavam que passasse. Mas no meio da tarde, o tempo havia piorado rapidamente. Uma nevasca chegou, reduzindo drasticamente a visibilidade e fazendo despencar as temperaturas, e Hall e Fischer, junto com seus clientes e sherpas, estavam no alto da crista sudeste da montanha, perigosamente expostos à força total da tempestade. A comunicação entre os líderes e seus acampamentos base tornou-se crucial ao guiarem suas equipes por condições cada vez mais traiçoeiras. No acampamento base, a parceira de Rob Hall ficou mais preocupada ao acompanhar a piora das condições pelo telescópio. Inicialmente, tudo parecia controlável, apesar das nuvens ameaçadoras. Ela falou por rádio com as equipes de escalada e pediu que pensassem em voltar. Mas às 4 da tarde, a situação piorou rápido. Ao olhar para os acampamentos mais altos, Jan viu uma nevasca ofuscante cobrindo o cume da montanha. Percebendo o grave perigo em que os alpinistas estavam, ela coordenou freneticamente com os líderes da expedição para pedir uma descida imediata. Enquanto isso, no cume,
Ambos os grupos enfrentaram uma situação desesperadora com o agravamento das condições. Rob Hall foi visto pela última vez perto do cume, onde ficou para trás com o cliente Doug Hanson, que estava com dificuldades. Mesmo com os esforços de Rob Hall para ajudar Doug Hanson, os dois ficaram presos. Em 11 de maio, às 4h43 da manhã, quase 12 horas após o início da nevasca, Rob Hall informou por rádio que estava no cume sul. Ele disse que Doug Hanson morreu durante a noite. Rob Hall não estava respirando oxigênio engarrafado, porque o regulador dele estava muito entupido de gelo. Por volta das 9 da manhã, Rob Hall havia consertado sua máscara de oxigênio, mas disse que suas mãos e pés congelados estavam dificultando atravessar as cordas fixas. Estamos felizes em ouvir sua voz. Você está suando bem. Continue se movendo, amigo. Seu oxigênio está fluindo agora? Ótimo. Aumente para a parte da subida. Comece a se mover. Vamos lá. Mais tarde, ele falou por rádio com o acampamento base e pediu que ligassem para sua esposa, Jan Arnold, pelo telefone via satélite. Em sua última mensagem, a tranquilizou dizendo que estava relativamente confortável. Durma bem, meu amor. Não se preocupe tanto. Ele estava com queimaduras de frio, estava fraco, muito cansado, mas disse que ia tentar usar o oxigênio no lugar onde passou a noite e que ia tentar descer. Ele me disse na última ligação, na minha pequena ligação pelo rádio, para não me preocupar muito com ele. Ele morreu logo após sua última comunicação. Scott Fisher também enfrentou situações graves, ficou muito fatigado e possivelmente doente, algo raro para o líder forte e enérgico. Sua condição atrasou a descida e ele acabou preso na zona da morte. Tentativas de resgate por colegas e outros alpinistas foram inúteis devido ao clima extremo e à piora de sua saúde. Às 18h, as operações de resgate do acampamento base estavam em situação crítica. As equipes no acampamento base agiram rapidamente, cientes da urgência. Mas a tarefa era assustadora, pois atravessar os caminhos nevados até os alpinistas presos era perigoso e demorado. Foram necessárias horas de esforço incansável, lutando contra ventos fortes e temperaturas congelantes para estabelecer uma rota para um possível resgate. A nevasca forte durante toda a noite dificultou o resgate dos alpinistas, tornando qualquer ação quase impossível. Com o amanhecer, os socorristas enfim subiram a montanha, guiados pela esperança de achar sobreviventes. Quanto mais alto subiam, mais assustadoras ficavam as condições, com visibilidade quase zero. E a tempestade não cessava. Quando a tempestade cessou e o resgate pôde recomeçar, já era tarde para Fisher. Hall, mesmo após vários pedidos de socorro pelo rádio, não resistiu ao clima. O número total de mortes de todos os alpinistas foi de 12, o que faz desse um dos eventos mais mortais já ocorridos no Everest. Corpos de mortos frequentemente permanecem na montanha, sem serem recuperados por anos a fio. Calcula-se que mais de 200 alpinistas mortos ainda estejam nas encostas, congelados no tempo. Dizem até que há uma regra não dita nas montanhas. Ninguém deve ser resgatado, aconteça o que acontecer. Mas isso não é bem verdade. Nessas altitudes, tentar resgate é muito difícil e controverso. Isso nos leva a David Sharp. Agora, David não era estranho a escaladas difíceis. Desde jovem, ele foi atraído pelo fascínio do montanhismo, começando com suas primeiras escaladas em North Yorkshire até conquistar alguns dos picos mais altos da África e da Europa, incluindo o Kilimanjaro, o Elbrus e o Cho Oyu, um dos gigantes imponentes do Himalaia. David tentou escalar o Everest pela primeira vez em grupo, em 2003. Apesar de não chegar ao topo, destacou-se por sua resistência excepcional. Durante a tentativa, mesmo com graves queimaduras de frio
e perdendo vários dedos, David mostrou compaixão ao compartilhar oxigênio com um alpinista espanhol em dificuldades. Talvez a empatia de David e sua visão sobre a bondade alheia tenham, mais tarde, lhe custado a vida. Compartilhar oxigênio precioso poderia ter prejudicado a escalada de David e até colocado sua vida em risco. No ano seguinte, David tentou novamente o Everest, mas não completou os últimos 1.100 pés até o cume. Ele escolheu escalar sem oxigênio suplementar e isso foi um fator significativo. Alpinistas costumam buscar recordes e escalar o Everest sem oxigênio é vista como uma das conquistas mais desafiadoras. Com essa mesma ambição, Davi mirou sua terceira ascensão. Desta vez, ele escalava sozinho e sem oxigênio. Sem grupo, sem expedição, sem sherpas. Ele optou por um pacote básico do grupo Asian Trekking, que forneceu permissão, alimentação, barraca e itens essenciais para alpinistas independentes como David. Sem líder, cada alpinista solo seguia seu próprio horário. Sua mãe demonstrou grande preocupação com sua segurança, mas David a acalmou, dizendo que os perigos eram controláveis. Ele acreditava que a presença de outros alpinistas na rota reduzia os riscos, e penso que essa confiança nos colegas levou à queda de David Sharp. Ele iniciou a escalada no acampamento base em 13 de maio de 2006. Sem rádio para pedir ajuda em caso de problemas, não sabemos se ele chegou ao cume ou precisou voltar antes do topo. Sabemos que ele foi forçado a passar a noite na montanha durante a descida, no escuro, a cerca de 8.500 metros, sob a saliência rochosa chamada Caverna das Botas Verdes. Lá, ele foi vencido pelos elementos. Ele estava sem oxigênio suplementar, enfrentando mau tempo, possíveis falhas no equipamento e sinais de mal da altitude por falta de oxigênio. Tudo isso em uma das noites mais frias da temporada. Relatórios posteriores indicaram que David parecia exausto enquanto fazia sua descida, e seu progresso exato permaneceu desconhecido. No dia seguinte, David foi encontrado na caverna de calcário Green Boots, em Apuros. Testemunhas relataram ter visto David em um estado debilitado, mas ninguém ficou para ajudá-lo. Ele disse à mãe que a escalada era menos perigosa do que ela pensava, talvez para acalmá-la. Mas escalar o Everest é um desafio extremo e, no final das contas, a responsabilidade por esse risco é do alpinista. Outros na montanha pagaram caro para viver a emoção e os desafios do Everest e dificilmente arriscariam seu avanço. E assim, David foi deixado sozinho enquanto sucumbia lentamente ao frio intenso. Enquanto estava na caverna, outro alpinista o ajudou rapidamente, mas decidiu que não valia o risco e seguiu. Horas depois, outro grupo de alpinistas, o Maxim Tia, o encontrou, mas já era tarde demais. O rosto de David ficou preto devido ao congelamento. Apesar do choque, eles foram aconselhados a não arriscar suas vidas para tentar resgatá-lo. Eles só conseguiram enviar um pedido de socorro para o acampamento base, mas as condições adversas tornaram o resgate impossível. Sozinho nas encostas hostis do Everest, David morreu. O trágico fim de David Sharp gerou grande polêmica e reflexão na comunidade de alpinismo e na mídia sobre a ética dos resgates em montanhas. Mais de 40 pessoas viram David em Apuros, mas o ignoraram para continuar sua escalada. Veteranos consideram a indiferença por um companheiro mesmo diante da morte uma das tendências mais inquietantes do montanhismo turístico moderno em grandes altitudes. Quando soube que ele ainda estava vivo, enquanto aqueles escaladores simplesmente o ignoraram e passaram por cima do corpo dele, isso me deixou profundamente perturbado e triste.
Isso levanta muitas perguntas na minha mente sobre como eu lidaria com essa situação e se eu seria capaz de passar por cima de alguém que precisasse da minha ajuda só porque eu estivesse obcecado em chegar ao topo. Descanse em paz, David. No fim do outono de 2022, um grupo de alpinistas partiu para uma expedição ao Draupadi Ka Danda II e enfrentou um desastre inimaginável. Esta história lembra como as montanhas são imprevisíveis e perigosas. Era uma manhã fria e ventosa em 4 de outubro de 2021 e 22, quando 46 alpinistas, incluindo alunos do Instituto Nehru de Montanhismo e seus instrutores, começaram a subida ao cume do Draupadi Ka Danda II, um pico de 18.600 pés no Himalaia de Garhwal, na Índia. Este pico, cercado pelos gigantes da Cordilheira de Gangotri, foi palco de um dos acidentes de escalada mais mortais da história recente. Eles passaram dias se preparando para este momento, enfrentando o terreno traiçoeiro e as duras condições climáticas do Himalaia de Garhwal, rumo ao cume. A subida iniciou às 3h30 sob céu estrelado, iluminada apenas pelas lanternas de cabeça. Quando o amanhecer se aproximava, os alpinistas chegaram a um ponto de referência importante, a Pedra Rambo, a cerca de 1.600 a 1.800 pés. Aqui, enquanto se prendiam a uma corda fixa, usada como segurança contra o gelo e a neve escorregadios, que eles sentiram pela primeira vez um leve tremor de terra que empurrou um pouco de neve da montanha para o caminho deles. Esse leve tremor foi suficiente para interromper a escalada. Os instrutores experientes trocaram olhares rápidos e preocupados, reconhecendo os possíveis sinais de alerta de algo mais ameaçador. Eles incentivaram os alpinistas a se moverem rapidamente e com cuidado, mantendo atenção à neve instável ao redor. Quando retomaram a escalada, o céu clareou, lançando os primeiros raios da alvorada sobre os picos elevados, iluminando as vastas extensões cobertas de neve de Draupadi Ka Dandetsar, Dredikumas-Tritsan. A beleza do nascer do sol foi ofuscada pela ansiedade crescente entre o grupo enquanto eles atravessavam um terreno cada vez mais complexo. Horas depois, nada demais aconteceu e tudo parecia estar bem. O grupo subiu o trecho final da montanha sem problemas e, ao avistar o cume, instrutores e alunos mais fortes já fixavam cordas para facilitar os últimos 150 metros. Todos os 46 alpinistas estavam juntos na encosta, quase todos presos à corda fixa, quando, de repente, sem aviso, a montanha pareceu estremecer sob eles. Um estalo alto ecoou pelo ar, um som aterrorizante que significava perigo na silenciosa vastidão da montanha. Instintivamente, todos pararam. Os segundos seguintes ficaram silenciosos. Então, com um rugido, a avalanche começou. Começou como uma cascata de neve solta vindo de cima, rapidamente ganhando massa e velocidade. Os alpinistas, agora percebendo o perigo incrível, correram freneticamente em busca de abrigo. Alguns conseguiram se ancorar nas saliências rochosas. Outros não foram tão rápidos. A avalanche derrubou os alpinistas e ganhou impulso, descendo a montanha. Ankush Sharma, um dos alpinistas daquele dia, lembrou que, ao se aproximar do cume, olhou por cima do ombro e viu que a corda fixa sumira. Seus amigos tinham todos desaparecido. Tudo aconteceu num piscar de olhos, ele diz, e tudo aconteceu em silêncio. A avalanche desceu a encosta com uma intensidade feroz, engolindo o caminho e vários alpinistas em seu trajeto. Gritos e clamores foram abafados pelo estrondo ensurdecedor da neve e do gelo despencando. Quando a avalanche passou da crista, a corda fixa rompeu-se, eliminando o último vestígio de segurança dos alpinistas. A avalanche arrastou os alpinistas por 15 a 30 segundos. Alguns pararam na encosta, mas 34 foram lançados pela borda de uma fenda profunda na encosta da montanha e caíram lá embaixo.
Quando o caos finalmente cessou, a cena era de devastação. O pó de neve cobriu o silêncio que tomava a crista. Os sobreviventes passaram a buscar respostas entre amigos e colegas. Os instrutores, confiando no treinamento e instinto, iniciaram rapidamente o resgate, sondando a neve por sinais dos alpinistas soterrados. Uma rápida contagem revelou a gravidade da situação. Vários alpinistas estavam desaparecidos e o grupo precisava agir rapidamente se quisesse ter alguma esperança de encontrá-los com vida. Protocolos de emergência foram acionados e um pedido de ajuda foi enviado. A localização remota e o tamanho da avalanche dificultavam o resgate pelo tempo. Mas a avalanche enterrou muitos sob toneladas de neve, tornando o resgate imediato quase impossível. Sobreviventes e socorristas ouviam os sons fracos dos companheiros por horas, mas não conseguiam alcançá-los. As condições severas da avalanche e o congelamento imediato da neve tiraram nossa esperança de resgate rápido. Apesar dos esforços, os socorristas resgataram só alguns alpinistas da neve. Um dos aspectos mais assustadores da tragédia foi a impotência sentida por sobreviventes e socorristas. Eles podiam ver a devastação e ouvir os gritos por socorro, mas o ambiente implacável da montanha tornava impossível agir rápido o suficiente para salvar todos. Esse desastre matou 27 pessoas, sendo um dos acidentes de montanhismo mais mortais da história recente e o pior para a comunidade de alpinismo indiana. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Seja ousado e viva com coragem.